Olá, tudo bem? Vamos para mais um estudo? O assunto de hoje é sobre o santuário. Antes do pecado, Deus se comunicava com o homem face a face, como está escrito em Gênesis, no capítulo 3, versículo 8. Mas, depois do pecado, o ser humano passou apenas a ouvir a voz de Deus. Apesar do desejo de Deus sempre se comunicar com o homem, o pecado criou uma barreira de separação entre Deus e o homem. Foi então que Deus orientou a Moisés a construir um santuário aqui na terra, cópia do que existe no céu, como está escrito em Êxodo, no capítulo 25, versículo 8, que diz: "E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles." Vamos então saber como era esse santuário, o que tinha dentro, como era feita a cerimônia neste santuário. O santuário tinha 3 compartimentos. Primeiro vamos então ver as peças que compunham o pátio deste santuário. Vamos ver o que diz o livro de Êxodo no capítulo 27, versículo 1. "Farás também o altar de madeira de cetim. 5 côvados será o comprimento, e 5 côvados a largura. Será quadrado o altar, e terá 3 côvados a sua altura." E se você continuar lendo o capítulo, verá que Deus deu detalhes de como deveria ser esse altar, com suas medidas e acessórios. Como podemos ver nesse texto, no pátio então havia um altar de holocausto, ali onde era feito o sacrifício. É importante lembrar que todos os acessórios, o santuário, tudo tinha um significado, um símbolo, simbolizava alguma coisa. E mais para frente, então, nós vamos ver o que simbolizava este holocausto. Vamos ver o que mais havia no pátio também, em Êxodo capítulo 30, versículo 18. "Farás também uma pia de cobre, com a sua base de cobre, para lavar, e aporás a tenda da congregação e o altar, e deitarás água nela." O outro acessório do santuário, então, era uma pia, onde o sacerdote ali lavava a sua mão. Vamos ver o que cercaria o átrio do tabernáculo, em Êxodo 27, versículo 9. "Farás também o átrio do tabernáculo, no lado que dá para o sul. O átrio terá cortinas de linho fino torcido, de 100 côvados de comprimento." Quanto ao significado dessas peças que compunham o pátio do santuário, podemos ver em Hebreus capítulo 10, versículos 10 a 12, que o altar de holocausto representava o sacrifício de Cristo por nós. Vamos ler. "É nessa vontade dele que temos sido santificados pela oferta do corpo de Cristo, feita uma vez para sempre. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar pecados. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, assentou-se para sempre à direita de Deus." E a pia tinha mais de um significado. O primeiro nós encontramos em São João, no capítulo 7, versículos 37 a 39, que diz: "Ora, no seu último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água viva. Ora, isto ele disse a respeito do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito ainda não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado." Então, um dos símbolos daquela pia, aquela água, estava ali representando o Espírito Santo. Aquela pia com aquela água onde o sacerdote lavava as mãos representava também a palavra de Deus, como está escrito em Efésios capítulo 5, versículo 26. "A fim de a santificar, tendo-a purificado com a lavagem da água pela palavra." A palavra de Deus, simbolicamente, lava a nossa vida do pecado, nos transforma, muda a nossa vida para melhor.
Então, por isso aí está sendo comparada a água. E essa água também simboliza o batismo, como lemos em João 3, versículo 5, que diz: Jesus respondeu: em verdade te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então temos aí 3 significados para essa água onde o sacerdote lavava as mãos. Agora vamos ver o santuário, em quantas partes ele se dividia, em quantos compartimentos. Em Êxodo, no capítulo 26, versículo 33. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e levarás para dentro do véu a arca do testemunho. Este véu vos fará separação entre o lugar santo e o santo dos santos. Então, o santuário era dividido em 2 compartimentos: o lugar santo e o lugar santíssimo. Vamos ver então os mobiliários primeiro do lugar santo. Em Êxodo, no capítulo 26, versículo 35. E a mesa porás fora do véu, e o castiçal defronte da mesa, ao lado do tabernáculo, para o sul. E a mesa porás à banda do norte. Então, no lugar santo havia uma mesa, um candelabro e um altar para queimar o incenso. Como está escrito em Êxodo, no capítulo 30, versículo 1. Farás um altar para queimar o incenso, de madeira de acácia o farás. Também em Êxodo 39, versículo 36 diz: a mesa com todos os seus pertences e os pães da proposição. Então, sobre a mesa ficavam sempre 12 pães. E que simbolismo tem essa mesa com os 12 pães? Vejamos o que diz João no capítulo 6, versículo 48. Diz: eu sou o pão da vida. Então Jesus aí está sendo simbolizado por esse pão que ficava sobre a mesa. Haviam 12 pães. Aqueles pães serviam de alimento para aqueles sacerdotes, aquelas pessoas que trabalhavam no templo. Mas sempre tinha que ter ali 12 pães. O número 12 na Bíblia tem um significado todo especial. Representa o reino de Deus. A cidade de Deus tem 12 portas, 12 fundamentos, foram 12 os apóstolos, enfim, 12 na Bíblia representa o reino de Deus. Por isso que na mesa tinha que ter sempre 12 pães. Os sacerdotes se alimentavam daqueles pães, mas tinham sempre que estar repondo, sempre o número de 12. E havia também o candelabro, o castiçal, com as suas 7 lâmpadas que estavam sempre acesas, de dia e de noite. Vejamos o que diz João no capítulo 8, versículo 12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aquele castiçal com aquelas lâmpadas, então, tem um duplo significado. E o primeiro, como vimos aí, simboliza Jesus, que é a luz do mundo. E vejamos também em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 20, o que diz: o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então aquele castiçal também representava as 7 igrejas do Apocalipse. Essas igrejas do Apocalipse fazem parte de um outro estudo bastante longo. Se você tiver interesse em conhecer sobre esse assunto, entre no link que estamos colocando aqui e você poderá conhecer melhor. Mas então, voltando ao nosso estudo, o castiçal então aí representa Jesus e também as 7 igrejas. Havia também aquele altar de incenso, onde ali eram queimadas ervas aromáticas. O que ele simbolizava? Vejamos em Apocalipse, no capítulo 8, versículos 3 e 4. E veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono.
E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Aquele altar, então, de incenso representava a oração dos santos. Assim como uma fumaça sobe para o ar, as nossas orações, elas ascendem também até o trono da graça, até o trono de Deus. Agora, no segundo compartimento, vamos ver o que é que havia. Em Hebreus, no capítulo 9, versículo 4. Que tinha o incensário de ouro e a arca do concerto, coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso que continha o maná e a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas do concerto. No segundo compartimento, então, como pudemos ver, havia a arca, com os 10 mandamentos, um vaso de ouro contendo dentro o maná, a vara de Arão e as tábuas da lei de Deus. A tampa que ficava sobre a arca chamava-se propiciatório. A palavra propiciatório significa lugar onde a propiciação é feita. A palavra propiciar quer dizer apaziguar. Era ali que a ira de Deus contra o pecado era apaziguada. Era ali que o pecador recebia o favor de Deus, o perdão do seu pecado. Sobre essa tampa haviam 2 anjos, feitos também de ouro. Eles representavam toda a hoste celestial, olhando com reverente temor para a lei divina que estava ali dentro da arca e que tinha sido escrita pelo próprio dedo de Deus. A respeito do véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo, nós lemos em Êxodo, no capítulo 26, versículo 33, que diz: Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e levarás para dentro do véu a arca do testemunho. Este véu vos fará separação entre o lugar santo e o santo dos santos. Esse véu também tinha um significado, e nós podemos encontrar este significado em Hebreus 10, no versículo 20, que diz: pelo caminho que ele nos inaugurou, caminho novo e vivo, através do véu, isto é, da sua carne. Ou seja, aquele véu ali que separava o lugar santo do lugar santíssimo, onde Deus se fazia presente, representava ali Jesus. É somente através dele, através da morte dele, do sacrifício dele na cruz, é que nós temos acesso à presença de Deus. É interessante notar que para chegar até a presença ali de Deus, o sacerdote tinha que passar por 3 entradas. A primeira que ficava no pátio, a segunda que dava acesso ao lugar santo e a terceira que dava acesso ao lugar santíssimo. E interessante notar que cada uma dessas portas recebia o seguinte nome. A primeira que dava acesso ao pátio chamava-se Caminho. A segunda que dava acesso ao lugar santo chamava-se Verdade, e a terceira que dava acesso ao lugar santíssimo chamava-se Vida. E Jesus citou essas portas quando ele disse as palavras que nós encontramos em João, no capítulo 14, versículo 6, que diz: Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus estava se referindo a essas 3 entradas do santuário. Só podemos ter acesso a Deus através de Jesus. Assim como o sacerdote só podia chegar até Deus passando por essas 3 entradas: o caminho, a verdade e a vida. Então, no pátio e no primeiro compartimento do santuário terrestre, o trabalho era contínuo, era diário. Os sacerdotes entravam ali diariamente celebrando todo aquele serviço. Mas no segundo compartimento, apenas o sumo sacerdote entrava, e apenas uma vez no ano, como lemos em Hebreus, no capítulo 9, versículos 6 e 7. Ora, estando essas coisas assim preparadas, entram continuamente na primeira tenda os sacerdotes, celebrando os serviços sagrados. Mas na segunda, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, não sem sangue, o qual ele oferece por si mesmo e pelos erros do povo. É como se os pecados que eram confessados durante o ano ficassem acumulados ali no lugar santíssimo. E uma vez ao ano,
esse lugar fosse limpo, e era feita, como diz o texto, a expiação, como nós lemos em Levítico, no capítulo 16, versículos 29 e 30. Também isto vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 do mês, afligireis as vossas almas, e não fareis trabalho algum, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque nesse dia se fará expiação por vós, para purificar-vos de todos os vossos pecados, sereis purificados perante o Senhor. Então, esse dia era considerado um dia solene, onde o povo ficava ali contrito, apreensivo, esperando que os seus pecados fossem perdoados. E como que era feita essa cerimônia? Eram escolhidos 2 bodes, e ali se lançava sorte. Um bode seria para Deus e o outro bode seria para Azazel, como nós lemos em Levítico, no capítulo 16, versículos 5 e 8. A congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para oferta pelo pecado, e um carneiro para o holocausto. E Arão lançará sortes sobre os 2 bodes, uma pelo Senhor e outra por Azazel. Vemos aí então que além dos 2 bodes, havia também um carneiro que deveria também ser sacrificado nesse dia. O bode que representava ali o Senhor, ele era imolado como oferta pelo pecado, e o outro bode, que estava representando Satanás, era levado ao deserto e era ali abandonado. E, obviamente, morria ali de inanição, de sede, né? Representando, no caso, Satanás, durante os 1000 anos que vai ficar aqui nessa terra, pensando em tudo de ruim que ele fez. Assim como o bode ficava no deserto até o seu fim, Satanás ficará aqui nessa terra. Ele e os seus anjos, sozinhos, pensando naquilo que fizeram. Para então, depois finalmente vir o seu fim. Isso nós lemos aí no mesmo capítulo de Levítico 16, versículos 21 e 22. E pondo as mãos sobre a cabeça do bode vivo, confessará sobre ele todas as iniquidades dos filhos de Israel, e todas as suas transgressões. Sim, todos os seus pecados. E os porá sobre a cabeça do bode e enviá-lo-á para o deserto, pela mão de um homem designado para isso. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para uma região solitária, e esse homem soltará o bode no deserto. O sacerdote, ao fazer todo esse ritual, antes de entrar no lugar santíssimo, tinha que deixar a sua vida em ordem com Deus, para que quando ele entrasse naquele lugar santíssimo, ele não fosse fulminado com a glória de Deus. Então, o que era feito? Na barra da roupa daquele sumo sacerdote eram colocadas campainhas, sininhos. Enquanto aqueles sininhos estivessem tocando, era sinal de que o sumo sacerdote estava vivo. Caso aquele sumo sacerdote morresse ali naquele local, ninguém podia entrar para retirar dali o corpo, senão morreria com a glória de Deus. Então era amarrado uma corda nos pés dele antes dele entrar no lugar santíssimo. Caso essas campainhas parassem de tocar, então essa corda era puxada e o corpo era trazido para fora. Se você quer conhecer mais sobre esse assunto, entre nesse link que estamos colocando aqui abaixo. Ali você poderá ouvir um capítulo do livro História da Redenção, que fala exatamente sobre esse estudo que nós fizemos hoje. O objetivo desse estudo é mostrar que Jesus é o nosso único mediador. Você quer receber o perdão dos seus pecados agora e começar uma nova vida com o seu Salvador? Então, achegue-se até o trono da graça. Ore, converse com Jesus e Ele vai te purificar. A seguir você verá algumas animações sobre a construção daquele santuário ordenado por Deus a Moisés. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro. O Senhor Deus disse a Moisés: Diga aos israelitas que me deem uma oferta. Receba as ofertas que eles quiserem dar de bom coração. Essas ofertas devem ser ouro, prata ou bronze, fios de lã azul, púrpura e vermelha,
linho fino, tecido feito de pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho e peles finas, madeira de acácia, azeites para lamparinas, especiarias para a preparação do azeite de ungir e para o incenso de cheiro agradável, pedras de ônix e outras pedras de valor para serem colocadas no manto sacerdotal e no peitoral do sumo sacerdote. Os israelitas deverão fazer uma tenda sagrada para mim, a fim de que eu possa morar no meio deles. Faça a tenda e todos os seus móveis de acordo com o modelo que eu vou lhe mostrar. Faça para a tenda sagrada um pátio cercado de cortinas de linho fino. No lado sul, as cortinas deverão ter 44 metros de comprimento. Elas serão sustentadas por 20 postes e 20 bases feitos de bronze. Os ganchos dos postes e os suportes das cortinas serão de prata. Faça a mesma coisa no lado norte do pátio, ou seja, 44 metros de cortinas sustentadas por 20 postes encaixados em bases de bronze com ganchos e varas de prata. As cortinas do lado oeste terão 22 metros de comprimento sustentadas por 10 postes sobre 10 bases. O lado leste também terá 22 metros de comprimento. A entrada do pátio será pelo leste e terá 2 cortinas. A cortina do lado direito terá 6,60 metros de comprimento, sustentada por 3 postes encaixados em 3 bases. A cortina do lado esquerdo também terá 6,60 metros de comprimento, sustentada por 3 postes encaixados em 3 bases. Na entrada do pátio haverá uma cortina de 8,80 metros de comprimento. Faça essa cortina de tecido feito de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha enfeitada com bordados. A cortina será sustentada por 4 postes e 4 bases. Todos os postes em volta do pátio deverão ser unidos por suportes de prata. Os seus ganchos serão de prata e as suas bases serão de bronze. O pátio inteiro terá 44 metros de comprimento por 22 de largura. A altura das cortinas será de 2,20 metros. As cortinas serão de linho fino e as bases de bronze. Todos os objetos usados no serviço da tenda, incluindo as estacas que sustentam a tenda e as estacas das cortinas do pátio, serão de bronze. Mande que os israelitas lhe tragam o melhor azeite para o candelabro, a fim de que ele possa estar aceso continuamente. O candelabro faça também armações de madeira de acácia para a tenda, com 4,45 metros de comprimento por 67 centímetros de largura. Cada armação terá 2 encaixes para juntar uma à outra. Você fará isso com todas as armações da tenda. Faça 20 armações para o lado sul e ponha debaixo delas 40 bases de prata, 2 debaixo de cada armação para firmar os seus 2 encaixes. Faça também 20 armações para o lado norte e 40 bases de prata, 2 para cada armação. Para o lado oeste, faça 6 armações e mais 2 para os cantos da tenda. As armações dos cantos deverão ser juntadas na base, formando uma só peça até a primeira argola que fica na parte de cima. As 2 armações que formam os 2 cantos deverão ser colocadas desse jeito. Portanto, haverá 8 armações com as suas 16 bases de prata, 2 debaixo de cada armação. Faça 15 travessas de madeira de acácia, 5 para as armações do lado norte da tenda, 5 para as armações do lado sul e 5 para as armações do lado oeste, na parte de trás da tenda. A travessa do centro passará a meia altura entre as armações, de um lado da tenda até o outro. Revista de ouro essas armações e ponha nelas argolas de ouro, por onde passarão os cabos que também deverão ser revestidos de ouro. Arme a tenda de acordo com o modelo que eu lhe mostrei no monte. O Senhor disse a Moisés: Faça a parte de dentro da tenda sagrada com 10 cortinas de tecido feito de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha. Nessas cortinas serão bordadas figuras de querubins. Cada cortina deverá ter 12,5 metros de comprimento por 1,80 metro de largura. Costure 5 delas umas nas outras, formando assim uma só peça. Faça a mesma coisa com as outras 5. Ponha laçadas de tecido azul na beirada de fora da última cortina de cada uma das 2 peças de cortinas. Faça 50 laçadas para a beirada da cortina de cada peça, de modo que fiquem de frente umas para as outras.
Faça também 50 prendedores de ouro e com eles junte os 2 jogos de cortinas para que formem uma só peça. Faça uma cobertura para a tenda com 11 pedaços de pano feitos de pelos de cabra. Os pedaços deverão medir 13 metros e 30 de comprimento por 1,80 de largura. Os 11 pedaços deverão ser exatamente iguais. Costure 5 pedaços uns nos outros, formando uma peça, e os outros 6 formando outra peça, ficando o 6º pedaço dobrado na parte da frente da tenda. Ponha 50 laçadas na beirada do último pedaço de cada peça e junte as 2 peças com 50 prendedores de bronze para que assim formem uma cobertura só. A metade da cortina que sobrar ficará pendurada na parte de trás da tenda. Os 45 centímetros que sobrarem de cada lado das cortinas cobrirão a tenda. Faça mais uma cobertura de peles de carneiro tingidas de vermelho e em cima desta coloque outra cobertura feita de peles finas. Faça um altar quadrado de madeira de acácia, com 2,20 metros de comprimento por 2,20 metros de largura e 1,30 metro de altura. Nos 4 cantos, ponha 4 pontas que formarão uma só peça com o altar, que deverá ser revestido de bronze. Faça vasilhas, pás, bacias, garfos e braseiros, todas essas peças em bronze. Faça uma grelha de bronze com 4 argolas de bronze nos cantos, debaixo da beirada do altar. Repouse a grelha até a metade da altura do altar. Para carregar o altar, faça varais de madeira de acácia e revista-os de bronze. Os varais deverão ser enfiados das argolas de um lado e do outro do altar quando este tiver de ser carregado. Esse altar feito de madeira será oco, de acordo com o modelo que eu lhe mostrei no monte. O Senhor Deus disse a Moisés: Faça uma pia de bronze com a base também de bronze. Coloque a pia entre a tenda e o altar e ponha água dentro dela. Arão e os seus filhos usarão essa água para lavar as mãos e os pés antes de entrarem na tenda ou antes de chegarem perto do altar para apresentar a oferta de alimento. Assim, eles não serão mortos. Eles deverão lavar as mãos e os pés para que não morram. Essa é uma lei que deverá ser obedecida para sempre por eles e pelos seus descendentes de geração em geração. Faça também uma mesa de madeira de acácia com 88 centímetros de comprimento por 44 de largura e 66 de altura. Revista de ouro puro a mesa e coloque um remate de ouro em volta dela. Em volta da mesa, faça um friso de 4 dedos de largura e um remate de ouro em volta do friso. Faça também 4 argolas de ouro e ponha nos 4 cantos perto dos 4 pés. Perto do friso deverão ser colocadas as argolas por onde passam os varais para se carregar a mesa. Os varais devem ser feitos de madeira de acácia e revestidos de ouro. Faça de ouro puro os pratos, os copos, as taças e as jarras que serão usadas para as ofertas de vinho. Porá sobre a mesa os pães da proposição diante de mim. O Senhor Deus disse a Moisés: Faça também um altar de madeira de acácia para queimar incenso em cima dele. Esse altar será quadrado, medindo 45 centímetros por 90 de altura. Nos 4 cantos haverá pontas que formarão uma só peça com o altar. Revista de ouro puro a tampa, os 4 lados e as pontas, e ponha um remate de ouro em volta do altar. Debaixo do remate, em cada lado do altar, ponha 2 argolas de ouro, por onde passarão os varais com que se carregará o altar. Esses varais deverão ser feitos de madeira de acácia e revestidos de ouro. Ponha o altar do incenso no lugar santo, fora da cortina e diante da arca da aliança onde está o propiciatório. Ali eu me encontrarei com você. De manhã, quando Arão for cuidar das lamparinas, ele deverá queimar incenso aromático. Ao anoitecer, quando for acender as lamparinas, ele deverá fazer a mesma coisa. Essa oferta de incenso continuará para sempre, de geração em geração.
Nesse altar não ofereçam incenso comum, nem animais, nem cereais, e não derramem ofertas de vinho sobre ele. Uma vez por ano, Arão fará uma cerimônia de purificação do altar, pondo nas suas 4 pontas o sangue do animal sacrificado para tirar os pecados do povo. Isso deverá ser feito para sempre, uma vez por ano. Esse altar deverá ser completamente santo, separado para mim, o Senhor. Faça um candelabro de ouro puro. A sua base e a sua haste deverão ser de ouro batido. As flores que enfeitarão o candelabro, com seus botões e as suas pétalas, formarão uma só peça com ele. Dos seus lados sairão 6 braços, 3 de um lado e 3 do outro. Cada um dos 6 braços deverá ter 3 flores com o formato de flor de amendoeira, com seus botões e as suas pétalas. A haste do candelabro deverá ter 4 flores com o formato de flor de amendoeira, com os seus botões e as suas pétalas. Debaixo de cada um dos 3 pares de braços deverá haver um botão de amendoeira. Os botões, os braços e o candelabro deverão formar uma só peça de ouro puro batido. Faça 7 lamparinas para o candelabro e coloque-as na parte de cima de maneira que iluminem a frente dele. As tesouras de cortar os pavios das lamparinas e os cinzeiros deverão ser de ouro puro. Use 34 quilos de ouro puro para fazer o candelabro e todas as peças que o acompanham. E tenha o cuidado de fazer tudo de acordo com o modelo que eu lhe mostrei no monte. Mande que os israelitas lhe tragam o melhor azeite para o candelabro, a fim de que ele possa estar aceso continuamente. O candelabro será colocado do lado de fora da cortina do lugar santíssimo dentro da tenda. Arão e os seus filhos manterão o candelabro aceso na minha presença dia e noite. Faça uma cortina de tecido feito de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha, bordada com figuras de querubins. Pendure essa cortina em 4 postes de madeira de acácia, revestidos de ouro. Pendure a cortina debaixo dos prendedores e atrás da cortina ponha a arca da aliança. A cortina separará o lugar santo do lugar santíssimo. Então ponha o propiciatório sobre a arca da aliança, dentro do lugar santíssimo. Fora do lugar santíssimo, coloque a mesa e o candelabro. Ponha o candelabro no lado sul da tenda e a mesa no lado norte. Para a entrada da tenda, faça uma cortina de tecido feito de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha e enfeitada com bordados. Para segurarem essa cortina, faça 5 postes de madeira de acácia revestidos de ouro e com prendedores de ouro, e faça 5 bases de bronze para os postes. Façam uma arca de madeira de acácia de 1,10 metros de comprimento por 66 centímetros de largura e 66 de altura. Revistam-na de ouro puro por dentro e por fora, e em toda a volta coloquem um remate de ouro. Façam também 4 argolas de ouro e ponham nos 4 pés, ficando 2 argolas de cada lado. Façam 2 varais de madeira de acácia e revistam de ouro. Enfiem os varais nas argolas nos lados da arca para que ela possa ser carregada. Os varais ficarão nas argolas da arca e não serão tirados dela. Eu lhe darei as 2 placas de pedra onde estão escritos os mandamentos, e você porá essas placas na arca. Faça também um propiciatório de ouro puro de 1,10 metros de comprimento por 66 centímetros de largura. Faça 2 querubins de ouro batido, um para cada ponta do propiciatório. Isso deve ser feito de modo que os querubins formem uma só peça com o propiciatório. Os querubins ficarão de frente um para o outro, olhando para o propiciatório. Suas asas ficarão abertas, cobrindo o propiciatório. Coloque dentro da arca as 2 placas de pedra onde estão escritos os mandamentos que eu vou lhe dar. Ali eu me encontrarei e falarei com você. De cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins de ouro que estão sobre a arca da aliança,
Eu lhe darei as minhas leis para o povo de Israel. O Senhor disse a Moisés: Mande chamar o seu irmão Arão e os filhos dele, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Separe-os do povo de Israel. Eles me servirão como meus sacerdotes. Faça roupas especiais de sacerdote para Arão a fim de diferenciá-lo em seu ministério. Isso dará a ele ao seu ofício dignidade e beleza. Chame todas as pessoas a quem eu dê habilidade e mande que façam as roupas de Arão para que ele seja consagrado como meu sacerdote. Mande que façam um peitoral, um manto sacerdotal, uma sobrepeliz, uma túnica bordada, uma mitra e um cinto. Essas pessoas também farão roupas de sacerdote para os filhos de Arão, a fim de que eles me sirvam como sacerdotes. Esses artesãos deverão usar fios de lã azul, púrpura e vermelha, fios de ouro e linho fino. Os artesãos farão um manto sacerdotal de fios de lã azul, púrpura e vermelha, de linho fino e de fios de ouro, e o enfeitarão com bordados. Nas duas pontas do manto haverá duas alças que deverão ser presas nos dois lados do manto. O cinto que passará pela cintura do manto para prendê-lo será feito dos mesmos materiais do manto, formando com ele uma só peça. Pegue 2 pedras de ágata e grave nelas os nomes dos filhos de Jacó. 6 nomes numa pedra e 6 nomes na outra, por ordem de idade. Escolha um bom ourives para gravar nas 2 pedras os nomes dos filhos de Jacó e para montar as pedras em engastes de ouro. Coloque essas 2 pedras nas alças do manto sacerdotal para representarem as 12 tribos do povo de Israel. Arão levará nos ombros esses nomes para que eu, o Senhor, sempre lembre do meu povo. Faça 2 engastes de ouro e 2 correntes de ouro puro entrelaçadas em forma de cordão que você prenderá nos engastes. Faça um peitoral que o sumo sacerdote usará para descobrir a vontade de Deus. Como o manto sacerdotal, o peitoral também será feito de fios de lã azul, púrpura e vermelha e de linho fino, enfeitado com bordados. O peitoral será quadrado e dobrado em 2. Terá 1 palmo de comprimento e 1 palmo de largura. Coloque nele 4 carreiras de pedras preciosas. Na primeira carreira põe um rubi, um topázio e uma granada. Na segunda carreira põe uma esmeralda, uma safira e um diamante. A terceira carreira terá uma turquesa, uma ágata e uma ametista. A quarta carreira terá um berilo, um ônix e um jaspe. As pedras deverão ser montadas em engastes de ouro. Em cada uma dessas 12 pedras será gravado o nome de um dos filhos de Jacó para representar as 12 tribos de Israel. Com fios de ouro puro trançados, faça cordões para o peitoral. Faça também 2 argolas de ouro e as prenda nas pontas da parte de cima do peitoral. Passe os 2 cordões de ouro nas 2 argolas e prenda-os nos 2 engastes de ouro do peitoral, que serão presos nas 2 alças do manto na parte da frente. Faça outras 2 argolas de ouro que serão presas nas 2 pontas de baixo do peitoral, na borda do lado de dentro do manto. Faça mais 2 argolas de ouro e prenda-as nas pontas das 2 alças do manto embaixo, na frente dele, perto da costura e acima do cinto. Com um cordão azul, prenda as argolas do peitoral nas argolas do manto, para que o peitoral fique preso acima do cinto e não se solte. Quando entrar na minha presença, no lugar santo, o sumo sacerdote Arão usará este peitoral, gravado com os nomes das tribos do povo de Israel, para que eu, o Senhor, sempre lembre do meu povo. Ponha o urim e o tumim no peitoral para que estejam em cima do coração de Arão quando ele estiver na minha presença. Nessas ocasiões, Arão deverá usar o peitoral para que ele possa saber o que eu quero que o povo de Israel faça.
A sobrepeliz, roupa que vai por cima do manto sacerdotal, será tecida de fios de lã azul com uma abertura para passar a cabeça rematada com uma tira de malha para que não se rasgue. Em volta de toda a barra, coloque aplicações em forma de romãs feitas de fios de lã azul, púrpura e vermelha. Entre uma romã e outra, ponha sininhos de ouro. Arão deverá usar essa sobrepeliz quando estiver servindo como sacerdote, tanto quando estiver na minha presença no lugar santo, como quando sair dele. Nessas ocasiões, o som do sininho será ouvido e Arão não será morto. Faça também uma placa de ouro puro e, usando a técnica de um ourives, grave nela a seguinte frase: separado para o Senhor. Amarre essa placa na frente da mitra com um cordão de lã azul. Arão deverá usá-la na testa para que eu, o Senhor, aceite todas as ofertas que os israelitas me trouxerem e para que eles não sejam culpados se cometerem algum erro ao oferecê-las a mim. Você tecerá para o sacerdote uma túnica quadriculada de linho fino, uma mitra de linho fino e também um cinto bordado. Para os filhos de Arão faça túnicas, cintos e mitras, a fim de lhes darem dignidade e beleza. Com essas roupas vista Arão e seus filhos. Depois consagre-os, dedique-os e unja-os com azeite, para que me sirvam como sacerdotes.